Nós vamos retomar o texto de João capítulo 7, foi interrompido semana passada pela minha ausência. E a partir do verso 25, se Deus permitir, iremos até o verso 44 hoje. João 7, verso 25 a 44. Ouçam a voz do nosso Deus, irmãos. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois quando estava ensinando no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prendê-lo. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, aqui está a tua santa palavra e diante de mim o teu povo. Eu rogo, Senhor Deus, para que ela seja pregada com fidelidade, com reverência, Senhor Deus, e cheio do poder do Espírito. O Espírito Santo que foi prometido aqui a este povo e que está sobre nós. Deus, abre os corações, prepara, Senhor Deus, os ouvidos, os olhos, para que possam te ver, te ouvir, e que o Senhor possa dirigir as nossas vidas. Aqueles que não te conhecem, passem a te conhecer hoje. E a mim, Senhor, usa-me poderosamente. Usa-me, Senhor Deus, sabendo quem eu sou. Mas apesar de mim mesmo, Senhor Deus, fala ao teu povo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Dentre todas as doutrinas bíblicas, uma das que mais me chamam a atenção é a doutrina da providência. O fato de saber que tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na minha casa, está dentro do plano de Deus. E que esse plano de Deus, que foi traçado na eternidade, ele é gerido todos os dias. Ele é governado. As coisas vão acontecendo não por acaso, mas cada pecinha se encaixa no edifício que o Senhor está construindo. E essa não é uma surpresa somente nossa. Isso você pode perceber ao longo da história da igreja.
Quantas são as citações que eu poderia fazer aqui de homens e mulheres de Deus que não entenderam muito bem o sofrimento que passaram, a dificuldade, né, a escassez que precisaram suportar em determinado momento da vida, porque aquilo fazia parte do plano de Deus. Agora mesmo eu me lembro, por exemplo, de José. José foi um homem, talvez, um dos que mais pôde perceber a providência de Deus na sua vida. Os seus irmãos tentaram matá-lo. Ele não fez absolutamente nada, mas seus irmãos queriam matá-lo. E aí, quando estavam prestes a matá-lo no campo, um deles diz: não vamos matá-lo. Eu tenho uma solução melhor. Judá diz: nós não vamos matá-lo, nós vamos jogá-lo aqui nesse fosso, e nós vamos vendê-lo. E aí a gente diz ao nosso pai que ele foi morto. A gente mente dizendo que ele foi morto. E José foi preservado ali, irmãos. A vida de José foi preservada por homens ímpios que tinham José nas suas mãos e não mataram. E ele foi para o Egito, e chegando no Egito, foi morar na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele começou a ser próspero. E a esposa daquele homem atentou contra José, queria que ele traísse o marido, que era patrão de José. E aquela mulher acabou levando ele para a prisão. E na prisão, a vida de José foi preservada mais uma vez. Mais uma vez preservada. Até que o faraó o trouxe para o palácio. Ele interpreta ali o sonho do faraó. E o faraó disse: se um homem tem essa sabedoria, ele precisa ser o meu governador. E o sonho de José, que ocorreu ainda dentro da sua casa, e foi o motivo da sua desgraça aparente, agora é o motivo da sua glória. Porque ele disse aos seus irmãos que ele seria glorioso, ele seria grandioso, acima até mesmo do seu pai e da sua mãe. A lua, o sol iriam se curvar, o pai e a mãe, e eles entenderam bem isso. As estrelas, os seus irmãos, todos iriam se curvar. E ali José agora é feito governador de todo o Egito. Passa 7 anos de muita prosperidade. E no tempo da escassez, quem vem até os pés de José? A família de José. Os seus irmãos vêm humilhados diante dele. E à primeira hora eles não percebem que era o seu irmão, né? José estava ali com as feições do Egito. Depois que eles percebem que ali é José, eles temem, dizem: agora ele vai matar-nos. Esse homem agora ele vai se vingar em nós. E José diz: não precisam ter medo. Eu entendi o que aconteceu. Nas palavras do próprio José: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus intentou bem. Veja que ele não, de maneira nenhuma, ele negocia a verdade. Ele não inocenta os seus irmãos. Não, vocês são perversos. Vocês queriam me matar, mas Deus não permitiu. E aquele mal tão grande vai ser agora o motivo pelo qual eu vou salvar o meu povo, a minha família. Ele manda buscar o seu irmão mais novo, ele manda buscar os seus pais, e aí descem 70 almas, e dali um grande povo vai surgir. Você já passou por isso? Não exatamente no mesmo sentido, na mesma intensidade de José, mas eu tenho certeza que já existiram situações na sua vida que você disse: eu não entendo por que eu estou passando por isso. Talvez você esteja passando, inclusive, agora. E é preciso que você compreenda esta doutrina. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Concorrem. Cooperar é o seguinte: tudo que está acontecendo tem uma finalidade lá na frente. Porque, inclusive, o contexto de Romanos 8, em que esse versículo tão citado, ele está lá no texto, ele está sendo posto, é no contexto de redenção, no contexto de salvação. Tudo está concorrendo para que você seja salvo. Tudo está concorrendo para que você chegue no céu. Tuas lutas, tuas dores, tua escassez, tua abundância, o teu governo, ou então a falta de governo,
a tua humilhação, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, tentasse você dizer isso a Jó. Imagine o sofrimento de Jó. Um homem que, na boca de Deus, ele recebeu o seguinte testemunho: Jó é homem temente a Deus, homem honesto que se desvia do mal. E aí o que é o pago de Jó? Jó perde tudo num dia só. Perde os seus bens, perde os seus filhos, perde a sua saúde. E a mulher louca de Jó diz: agora amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: tu falas com uma louca. Eu receberia o bem do Senhor, não receberia também o mal. Até hoje ele só me fez bem. Um dia que eu passo uma dificuldade, eu vou reclamar de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso. Essas palavras, olha, elas só fazem realmente sentido na hora que você está passando por dificuldade mesmo. Você dizer, como Jó, se alguém diz assim, como é que teu Deus deixa você passar por isso? Você diz, você é um louco. Se eu não recebesse bem nenhum de Deus, ele ainda seria maravilhoso. Mas ele todos os dias me dá inúmeros benefícios. Como é que eu vou reclamar de alguma coisa dele? É você que é louco. E o final, lá da história de Jó, ele diz, agora eu estou entendendo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Jó entendeu que o sofrimento dele era para que o relacionamento dele com Deus, o conhecimento dele diante de Deus fosse mais profundo. E eu lhe pergunto, se este for o modo, se este for o modelo de Deus, para que você o conheça melhor, você está pronto para receber este modo de Deus agir? Se submeter a ele? Se for perder a saúde, se for perder o emprego, se for perder até mesmo os seus amigos, sua família, você está pronto para perder por Cristo? Porque eu não vou perguntar se você está pronto para ganhar, porque eu sei que você está. Pelo menos você acha. Mas será que você está pronto para perder se esta for a estratégia providencial de Deus para te fazer conhecer mais? Será? Nada acontece por acaso. E nenhum mal te ocorrerá se o Senhor não permitir. Lembre-se mais uma vez agora de Jó. Satanás primeiro tocou em todos os bens e em toda a casa de Jó. E Jó não pecou. Aí Satanás volta para a presença de Deus e pede autorização para tocar na saúde dele. Já pensou nisso? Quando Deus toca na tua saúde, ou quando Satanás toca na tua saúde, não importa a ordem, porque sempre é Deus. É permissão dele. É a vontade dele dirigindo a tua vida. Você está pronto para dizer sim, Senhor? Sabendo que ele está governando a tua vida? Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. Ele veio para se entregar. Como é que o Senhor, aparentemente algumas pessoas vão dizer, Jesus é muito frio, porque várias vezes ele ensina, ele explica aos seus discípulos o que vai acontecer. Diz, eu vou morrer, eu vou para Jerusalém, lá vão me matar, vão me prender. E ele vai. Ele não foge. Ele está aqui em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. A primeira hora ele ficou em oculto, agora ele está aparecendo, mas ele sabia de tudo que iria acontecer. Ele disse, eu não vou agora, vão vocês primeiro. Os discípulos foram primeiro, depois ele foi. Ele foi e não se colocou em público e só depois, porque ele sabia a época, o tempo devido em que ele deveria se apresentar em público nesta festa. Isso vai ser revelado aqui. E antes de tudo ele sabia, tudo está sendo governado pelos eternos decretos do meu Pai. Nada sai do governo de Deus. É por isso que os homens que deixam claro aqui que querem matá-lo, observe, verso 25, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar?
Eis que fala abertamente, nada lhe dizem, porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo. Veja, e é interessante que versículos antes, se você ler comigo o verso 19, nas palavras de Cristo, ele diz assim: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurar matar-me? Jesus já sabia o intento do coração deles. Mas veja a resposta de alguns que estavam lá em Jerusalém. Respondeu a multidão: tens demônio, quem procura matar-te? Isso é em Jerusalém. Ninguém estava falando em matar. Mas Jesus tinha onisciência. Ele disse: essa conversa de vocês aqui, eu já sei onde vai dar. O que vocês querem, na verdade, é me matar. Vocês ficam com essa conversa perguntando se eu sou, se eu não sou Cristo. Mas, na verdade, vocês sabem. O que vocês querem é calar a minha boca. Isso é o verso 19. Quando você vai para o verso 25, eles estão dizendo: esse homem está dizendo essas barbaridades aqui no meio da rua. Ninguém vai fazer nada, não é? Quer dizer que vocês, autoridades, agora estão cobrando das autoridades. Quer dizer que vocês estão vendo esse homem se fazendo de autoridade sobre nós e ninguém vai fazer nada. Ninguém vai matar esse homem, não. Ninguém vai pegá-lo e julgá-lo e aplicar pena de morte nesse homem. Jesus sabia, Jesus sabe tudo o que acontece e ele governa todas as coisas. Esse era o intento. Agora, eles vão conseguir aqui? Não vão. Se você ler comigo, verso 30, diz assim: então procuram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Agora vai para o verso 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Essas são pistas que o narrador vai deixando para que você possa entender o tema do texto. Só acontece alguma coisa com Cristo ou comigo se for a hora. Tem que ser o dia. Tem que ser o momento exato que Deus havia escolhido. Então, esqueça qualquer possibilidade das coisas acontecerem por acaso. Não existe. Jesus sabia a hora de se apresentar. E ele sabia até mesmo a intenção por trás das palavras. Porque muitas vezes a linguagem quer esconder. Até que é tão forte no coração que ele diz: não vão fazer nada com esse homem, não. Mas Jesus já sabia. E mesmo assim ele se apresentou. Ninguém tocou nele porque não era chegada a hora. Mas quando foi chegada a hora, vocês se lembram do que aconteceu? Ele se preparou. Ele chamou os seus discípulos na noite anterior, partiu o pão, entregou o vinho, friamente, sabiamente. Isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue, isso aqui vai acontecer comigo amanhã. Eu vou dar a minha vida por vocês. E aí, quando chegam os guardas, o que é que Pedro quer fazer? Ele pega a espada e quer defender o Senhor. Arranca a orelha do soldado Malco. E aí Jesus diz: não, não é assim. Ele vai lá, cura a orelha do soldado que iria levá-lo para a morte. Veja como ele tem controle. Quando nós sabemos, irmãos, quando nós conhecemos a providência de Deus, não há desespero na hora do desespero, para ser redundante. Porque se você está sendo preso injustamente, era a hora do desespero. Mas não há desespero na hora do desespero quando você crê que é providência do Senhor. Ele vai lá, cura o soldado, manda embainhar a espada, coloca na bainha, para com isso, não vai ser assim. E ele se entrega. São duas formas de você perceber a obra do Senhor. Ele tem atos ativos e passivos de entrega. Entrega parece só coisa passiva, mas não. Ele dá cada passo em busca da hora em que ele vai ser entregue. E ele não permite em momento nenhum que ele seja tomado antes da hora. Mas na hora de ser entregue, ele não faz esforço nenhum. Por quê? Porque ele está cumprindo a vontade
do Pai. Ah, irmãos, quem dera se nós tivéssemos essa capacidade. Segunda-feira, amanhã, se o calo apertar, se alguma coisa muito má acontecer, lembrar dessa pregação, do que Cristo, de todo o controle que Cristo tinha emocionalmente falando. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Sabe quando é que você tem que se desesperar? Quando você toma decisões, quando você faz coisas que desagradam a Deus, e isso te traz um grande mal. Porque, embora esteja dentro da providência, você não pode esperar coisa boa dali. Não é viver em pecado e dizer, não, tudo bem, isso aqui está dentro da providência do Senhor, Deus vai me tirar dessa. Não, o que vai acontecer quando você vive em pecado é punição. Está dentro da providência? Está. Mas você não tem como ter na providência a tua segurança, mas a certeza da punição. Mas quando eu vivo uma vida de acordo com a vontade de Deus, e coisas ruins acontecem, aí eu posso me lembrar de Jó, aí eu posso me lembrar de José, aí eu posso me lembrar de Cristo. E eu posso dizer, se for da vontade do Senhor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E se eu for atingido, mal nenhum haverá, porque tu estás comigo. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Tu vais preparar uma mesa perante os meus inimigos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da vida. E eu habitarei na casa do Senhor eternamente. É isso que eu espero quando eu ando de acordo com a vontade de Deus. O que acontecer, não tem problema. O Senhor está cuidando de mim. Mas se eu vivo em rebeldia, aí eu não posso ter na providência de Deus uma segurança e um amparo, mas a certeza da punição. Como Cristo andava com Deus, veja a situação tranquila dele. Verso 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, vós não somente não me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Eles estavam perguntando, de onde ele vem? De onde ele é? Sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá. Matthew Henry diz que a familiaridade gera desprezo. Esse a gente conhece, é filho de José, é filho de Maria, é um qualquer. A familiaridade gera desprezo. Você não pode desprezar o teu pai e a tua mãe, porque são teus pais e tuas mães há tantos anos assim. Porque bom mesmo é o pai de fulano, não é nada. Vai perguntar a fulano para tu ver. Não é. Não despreze os seus presbíteros. São os presbíteros que Deus te deu. Não é porque você é familiar, não é porque você ouve a mesma pregação do mesmo pastor 8, 9, 10 anos seguidos, que você essa eu já estou acostumado. Dê valor. Dê valor àqueles que Deus te deu familiaridade. Não permita que isso gere desprezo. Aí Jesus diz, vocês não me conhecem, verdade. Mas vocês não me conhecem quem me enviou. Aí isso aí vocês não conhecem, não. Vocês não conhecem quem me enviou. O quem me enviou é verdadeiro. E eu sei disso porque eu venho da parte dele. Eu venho dele. Eu não vim de mim mesmo. E aqui Jesus não está dizendo, eu não vim pela minha própria vontade, não é dizer que ele veio a contragosto, entendeu? Jesus não está dizendo assim, eu vim a contragosto, eu vim porque o Pai mandou, mas eu não queria ver, não. Ele está dizendo que a vontade dele é a mesma vontade do Pai. Ele está dizendo, eu estou cumprindo a vontade do Pai. E o meu desejo é cumprir a vontade do Pai. Ele diz isso muitas vezes no Evangelho. Mas vocês não o conhecem. Qual é a resposta dele no verso 30? Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão.
porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? A pregação dele foi muito rápida, né? Ele só fez dizer: eu vim do Pai. E o Pai me conhece porque ele me enviou. E eu sei o que eu estou fazendo aqui porque o Pai me disse o que eu deveria fazer. Aí, qual é a resposta desses homens malignos? Eles querem matá-lo. A incredulidade quer matar Cristo. Quem tem fé ama Jesus Cristo, ama as coisas de Deus. Mas quem não tem fé quer matá-lo. Por pelo menos um motivo muito claro. Porque este homem, ele fere minha consciência toda vez que ele abre a boca. Então, quando nós temos a nossa consciência ferida, só tem dois caminhos. Ou alguém fere a minha consciência e eu me submeto e digo, eu realmente estou errado. Ou quando alguém fere a minha consciência, eu tenho raiva da pessoa. Ou não é assim? Ou você nunca passou por isso? Você vai de um modo sábio, prudente, brando, exortar uma pessoa a respeito de um pecado. A pessoa fica com raiva de você. Você vai mostrar que ela está andando no caminho errado. Ela fica com raiva. Essa é uma forma ímpia de reagir à exortação. A outra forma é a forma cristã, se submetendo àquilo que está sendo dito. Eles queriam prendê-lo, eles queriam matá-lo. Mas outros, veja, verso 31, da multidão creram nele. Então, parte creu, parte não creu. Os que não creram queriam matá-lo. E aí vem uma terceira parte que é citada no verso 32, observe. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Aqui vem a preocupação da autoridade. Né? Porque muitos queriam matá-lo, mas outros começaram a crer. E aí, veja, se esse homem começar a crescer aqui no nosso meio, dentro de Jerusalém, a gente está perdido. Fariseu, né? E aqui, veja, são os fariseus e os principais sacerdotes. Eles nem sempre andavam juntos, não. Nem sempre se davam muito bem. Mas aqui é o seguinte, a gente tem um inimigo em comum, um inimigo maior. A ponto de um fariseu se juntar com um sacerdote, um dos principais sacerdotes, para maquinar o mal contra Cristo. Porque se tem uma coisa atual, e que sempre existiu, é essa. É que os inimigos se juntam por um inimigo comum. Para derrubar o inimigo comum. Uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida foi uma declaração daquele ex-deputado Jean Willis, quando ele estava defendendo que as escolas públicas passassem a ter o ensino da religião muçulmana. Aí primeiro eu dei uma risada, depois eu fui pensar, rapaz, não é muito para rir não, isso aqui é coisa maligna mesmo. Porque o que é que fazem muitos muçulmanos com gays? Eles levam para o topo de um prédio, amarram com a mão para trás e jogam lá de cima. Você tem dúvida disso aí, é só abrir no YouTube. E você vai ver. É isso que eles fazem com os homossexuais. Aí um homossexual no Brasil vem defender que o muçulmano, a doutrina muçulmana deveria ser ensinada dentro de sala de aula. Quer dizer, isso é uma loucura. Mas eles têm um inimigo em comum. O inimigo em comum é o cristianismo. A estratégia é, vamos acabar com este inimigo comum, depois a gente se mata. Mas primeiro a gente acaba com eles. É porque, na verdade, irmãos, as trincheiras deles são distintas, mas eles militam no mesmo exército. É o exército de Satanás. Muçulmano, ativista homossexual. Não o homossexual em si, mas o ativista homossexual. Os esquerdistas militantes, os comunistas, todos têm um único pai, que é Satanás. Só tem esse pai.
Então eles militam dia e noite contra o Senhor. Então eles juntam-se e enviam guardas para prenderem. Aí a resposta de Cristo no verso 33. Disse-lhe Jesus: ainda por pouco tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Ainda por um pouco de tempo estarei convosco. Isso aqui, se for dito para um crente, imagina um crente do primeiro século escutando, por um pouco tempo estarei ainda convosco. Isso seria motivo de tristeza. O Senhor vai embora. Sempre que disseram que Cristo disse isso aos discípulos, eles ficaram preocupados. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Eles não queriam acreditar. Mas aqui não é nesse sentido que Jesus está dizendo que ele ficaria pouco tempo. Ele está dizendo, o tempo de vocês ouvirem a pregação é pouco. Vocês estão tendo oportunidades, vocês estão desprezando a oportunidade que eu estou dando. Já pensou quantos domingos você já ouviu a pregação? Você não sabe se tem pouco tempo, se tem muito tempo. Muitos vêm aqui domingo após domingo e nunca têm um compromisso com o Senhor. Pode ser pouco tempo que você tenha. E você está desprezando esse tempo. Por outro lado, Jesus está dizendo isso também. Pouco tempo tenho, porque isso é um conforto para ele. O fato de não ter que estar muito tempo no vosso meio é um grande conforto para Cristo. Este também é um grande conforto de esperança dos crentes. O fato da nossa vida ter 70, 80, 90 anos no máximo deve ser encarado também como um conforto. Viver muito é uma bênção, mas não viver eternamente nesse mundo é uma bênção muito superior. Porque eu sei que está acabando, isso aqui vai se acabar. Eu vou morar com o meu Senhor. Eu não vou precisar viver mais no meio de um mundo tão perverso, onde nós escutamos histórias terríveis do que fazem dentro e fora de casa. De como as pessoas lidam umas com as outras. Como elas se matam. Como elas fazem mal para o seu semelhante. Isso durará pouco tempo, graças a Deus por isso. E aí ele coloca uma barreira. Agora, quando eu for, aí lá vocês não vão poder ir, não. Isso gera uma dúvida aqui entre eles. Vejam, verso 35, ele diz: disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos com o fim de ensinar? Isso aqui é uma zombaria, viu? Essa pergunta aqui é uma zombaria. Quer dizer que você vai agora ensinar para os gregos. Você já ensinou para os judeus, vai ensinar para os gregos na dispersão. É, exatamente isso que vai acontecer. É só ler Atos dos Apóstolos. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele pregou, né, por meio dos apóstolos, eu me lembro muito bem, até do título que nós demos ali, Atos de Jesus Cristo manifestos por meio dos apóstolos. Porque é isso que é Atos dos Apóstolos. São os atos de Cristo, a continuidade dos atos de Cristo por meio dos seus apóstolos. E Jesus Cristo cumpriu o que eles estão zombando. O que os ímpios falam de zombaria a nosso respeito, quando você diz assim, meu sonho é isso, isso e isso, e eu creio que o Senhor vai realizar. Aí você vê aquela risadinha de canto de boca. Aí você olha para o sujeito e diz assim, feche sua cara e não ria da minha, não. Você está pensando o quê? Você está brincando com Deus, meu amigo? É porque às vezes a gente fica muito passivo diante dos ímpios. Os ímpios zombam na nossa cara e a gente fica tristinho. Eu fiquei triste com o que você fez comigo. Tristinho nada, você se liga, você presta atenção no que você está fazendo. Você está zombando de Deus, é? De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Eles disseram, vai pregar agora para a dispersão dos gregos, aí ele foi lá e pregou. Não brinquem com as coisas de Deus, irmãos. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se zomba do Senhor.
Ele fez exatamente isso. Para onde vocês vão? Agora, para lá vocês não podem ir, isso é uma certeza. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Porque foi colocada uma barreira. Vocês se lembram? Quando Adão e Eva pecaram, o que foi posto ali no Éden? Um anjo com espada, dois anjos com espada flamejantes. E a passagem foi fechada. Quem está em pecado não pode entrar. Mas Cristo, quando chegar nos portões eternos, como diz o Salmo 24, os anjos dirão: quem é o Rei da glória? O Rei forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Aí o outro anjo diz assim: abram-se os portais eternos para que entre o Rei da glória. As portas vão se abrir, e se abriram na entrada de Cristo, e se abrirão na entrada de cada um dos santos que entram em Cristo. Agora, o que é que diz Apocalipse a respeito daqueles que não creem no Senhor? Abra comigo Apocalipse capítulo 22, versos 14 e 15. O último texto da Bíblia. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A árvore da vida. Essa é a descrição do Éden. Eles teriam, Adão e Eva, acesso à árvore da vida, caso não quebrassem a lei de Deus. Como eles quebraram, foram expulsos e a porta foi fechada. Agora, no final, já não é mais o Éden, não é um jardim, aqui é uma cidade, Nova Jerusalém. Mas as portas são as mesmas, elas vão se abrir. Para quem? Para quem está lavado no sangue do Cordeiro. Agora, quem vai ficar de fora? Verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficarão de fora. Aí Jesus Cristo disse: para onde eu vou, vocês não podem entrar, porque vocês são impuros, assassinos, idólatras e mentirosos. Não entrarão no reino dos céus. Agora dá para entender o que Jesus Cristo está dizendo, né? Não entenderam? Mas vão entender. A porta vai ser fechada na cara. E não vão entrar no reino dos céus. Voltando lá para João, capítulo 7, no verso 37, a cena muda um pouquinho, né? Agora a gente passa para o último dia da festa. Verso 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa? Se você abrir comigo João 7, verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Essa festa, ela durava 7 dias. 6 dias. Né? Jesus chegou ali por volta do 4º ou 5º dia. E logo que ele chegou, ele não se manifestou. Agora é o 7º dia. No dia anterior, ele fez uma pequena pregação, os homens queriam matá-lo. Mas no grande dia da festa, o 7º dia, ele clama e diz: quem tem sede, vem a mim. Nos capítulos anteriores, Jesus já disse: eu sou o maná, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o cumprimento de Êxodo 16, quando o povo passando pelo deserto teve fome e Deus providenciou alimento. Só que ali o alimento, ele teve um período de tempo em que ele foi dado. Você comia, tinha fome de novo, comia, tinha fome de novo. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Agora, ele já não é mais aquilo que Êxodo 16 diz,
mas o que Êxodo 17 fala. Ele é aquele que dá água. Se você ler depois lá Êxodo 17, você vai perceber que quando o povo estava no deserto com sede, e eles imploraram por água a Moisés, Deus disse, toque, bata na rocha e da rocha vai sair água. E aí quando Moisés tocou ali, com o seu cajado, fluiu água da rocha. O que é que tem a ver com o dia da festa dos tabernáculos? Veja, a festa dos tabernáculos era a terceira festa do ano do calendário litúrgico de Israel. Primeira festa, tudo isso você tem lá, tanto em Êxodo 23 como Levítico 23. Primeira festa, a festa da Páscoa, a morte do Cordeiro, a saída do povo do Egito. O Cordeiro morreu, isso apontava para a morte de Cristo. Depois, já ali colado com essa festa, tinha a festa dos pães asmos. 7 dias em seguida, festa de purificação. Depois que Cristo morre por mim, eu vivo uma vida de santificação. Depois se contavam 7 sábados. 49 dias, 7 sábados. No dia posterior a sábado, o domingo, tinha a segunda festa. Festa de Pentecostes. Penta, de 50, por isso 49 dias, o 50º dia era o dia de Pentecostes. Ali era a festa, a festa do meio do ano, mais ou menos. Uma festa da colheita. Mas ainda não era toda a colheita. O final era justamente aqui a festa dos tabernáculos, que está sendo tratada aqui no último dia. Cada dia da festa dos tabernáculos, os cordeiros eram trazidos e eram imolados. Mas tinha algo diferente no último dia daquela festa. Um único cordeiro era imolado. Ele diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus. Quem é Jesus? João disse no capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que deveria ser imolado na festa dos tabernáculos. O que se fazia na festa dos tabernáculos? Eles passavam 7 dias tabernaculando, morando em tendas. Porque foi isso que eles passaram no Egito, aliás, na saída do Egito, durante o período em que estiveram no deserto. E eles deveriam, uma vez por ano, lembrar de quem eles são peregrinos. Eles têm casas, mas eles deveriam lembrar que estas casas são tendas. Porque a casa verdadeira é a que nós habitaremos na eternidade. Tudo isso está sendo trazido aqui à mente desses homens. No último dia da festa dos tabernáculos, o Cordeiro está sendo morto. O Cordeiro está sendo apresentado. E o que é que ele diz nesse último dia? Venham a mim quem tem sede. E ele não faz restrição nenhuma. Venha você judeu, venha você sacerdote, venha você multidão, venha você grego, venha bárbaro, venha quem for, venha pobre, rico, preto, branco, venha a mim quem tem sede. E um dos rituais do dia, o último dia da festa dos tabernáculos, que é contado aqui pelos rabinos, eles pegavam lá no tanque de Siloé água, uma porção de água, levavam ali até na presença do Senhor e derramavam aquela porção d'água, certamente apontando para a descida do Espírito Santo. Jesus diz, eu sou a água. Não venham a lei, não venham as cerimônias, não venham essas coisas antiquadas que serviram no tempo das sombras, venham a mim. Você tem sede? Não procure rituais. Você tem sede? Não procure rituais humanos, pagãos. Procure Cristo. Ele é o único que pode matar a tua sede. E ele diz, eu mato de verdade, porque o que bebe da minha água jamais terá sede. Ele tinha dito isso à mulher samaritana. Jamais terá sede. Do que é que você tem sede? O que é que você realmente é sedento? Porque se for de Cristo, ele está dizendo a você, venha a mim.
Aí ele diz em seguida, verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele explica o que é vir a Cristo, é crer. Vir não é dizer assim, no final da pregação, quem quer vir para Cristo? Aí você se levanta e vem para frente. Não, vir é crer. Ele acabou de explicar aqui. Comer e beber de Cristo é crer. Vir é crer. E aí quando você crê, aí aqui é uma analogia, um pouco de analogia com Êxodo 17, mas aí tem uma diferença. Lá saiu água. Aqui não. Aqui flui um rio. Quando você crê em Cristo, flui um rio de água viva. Você recebe a água viva e você faz fluir um rio de água viva. O que você fala é vida. Como você vive é vida. Como você se relaciona é vida. É vida em todo canto. Tua casa ganha vida, teu casamento ganha vida, os teus relacionamentos ganham vida, tuas amizades são amizades de vida. Você não se relaciona mais com mortos. Né? Você não tem amizades muito apegadas aos mortos, porque tua vida não permite. A não ser que seja para pregar para eles. A vida que você vive agora é um rio, não tem quem segure um rio. A imagem do rio é poderosa por isso, porque flui. Você não tem como barrar um rio, é muito difícil. E ele diz então, isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pasme, eu tive uma discussão uma vez no seminário a respeito de um texto como esse aqui. O Espírito não foi dado, o professor de teologia sistemática dizendo, não, o Espírito não foi dado ainda aqui. Que confusão aquela, meu Deus do céu. Como é que não foi dado, meu querido? O próprio Pedro, em Mateus capítulo 16, Jesus disse, quem você diz que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí disse, ninguém pode revelar uma coisa dessa, senão o Espírito. Como é que o Espírito não foi dado? É claro que foi dado. Não foi dado na intensidade que foi no Pentecostes. É claro que não foi. A intensidade mudou. Basta ver quantos discípulos você tinha em Atos 1, 120, e quantos você tem em Atos 2, 3.120. O que foi que mudou? O Espírito foi derramado. A intensidade da atuação do Espírito foi mudada. E quando isso aconteceu? Na morte do testador, como a gente leu hoje em Hebreus. Mudou a chave. Aí o Espírito desce e a igreja, ela flui rio de água viva dela. Onde ela chega, ela se espalha. Então você pensar numa igreja derrotada, perdedora, é você não pensar no rio, você está pensando no riacho lá do Cariri. Que corre aquele fiozinho de água, qualquer coisinha barra o riacho. A igreja não é o riacho do Cariri. A igreja é o Rio Nilo, a igreja é o Rio Jordão, a igreja é o Rio São Francisco, ou muito mais do que qualquer uma dessas comparações. É muito mais do que qualquer uma dessas comparações. É impossível você sustentar a água rio abaixo. É impossível sustentar a igreja. Porque flui uma água que não tem quem segure. Quantos já tentaram segurar, matando os pais da igreja? Nunca seguraram. Um dos mártires disse, não adianta, porque toda vez que cai um pingo de sangue de um mártir na terra, isso é semente, meu amigo. Você mata um, nasce 10, mata um, nasce 10. A gente diz isso dos bandidos do Brasil, né? Em certa medida é até verdade. Parece que quando morre um, nasce 10. Mas a igreja é muito mais do que isso. Muito superior. Aí, em seguida, vem os relatos, né? Os depoimentos de quem é Cristo depois da pregação dele. Verso 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Isso é que eles estão citando Miqueias, capítulo 5, verso 2. Que diz, Belém é frata, né? Vai falar exatamente de que Cristo viria de Belém.
E há um detalhezinho ali que é dado, seria bom nós podermos ler, Miqueias capítulo 5. Abra comigo, por favor. Miqueias 5:2. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É daqui, por exemplo, que sai aquela expressão dos credos que Cristo é eternamente gerado do Pai. Quando esse homem, né, ele descreve um homem que vai nascer numa cidade, tem natureza humana. Ele nasce numa cidade, no tempo e no espaço. Mas a origem dele é desde os tempos antigos. Quais são os tempos antigos? Desde os dias da eternidade. A palavra aqui é Olam. Inclusive é nome de livro aqui no Brasil, né? Olam quer dizer eternidade, e Olam pode dizer também uma coisa indefinida. E aí por isso que gera a dúvida, né? Ele viria de um lugar indefinido. Ele viria de Belém, a outros dizem, não, ele vem de um lugar indefinido. Aí gera uma confusão lá na frente. Não, o que ele está dizendo aqui é que ele é Deus e homem. Ele nasce numa cidade chamada Belém Efrata, mas a origem dele é eterna. Ele nasce, mas ele é eterno. Ele é eternamente gerado do Pai, mas ele é filho de Maria e de José. Ele é filho de Deus, mas ele é filho de Maria. Essa é a origem de Cristo. E há uma confusão grande, né? Voltando lá para João 7, porque um diz ele é o Messias, o outro diz ele é o profeta, e o outro diz, esse aí não dá para saber se ele é Messias porque ele nasceu no lugar errado. Todo mundo acha que quando Cristo viesse haveria união, né? Mas o texto diz que o que há é dissensão, inclusive. Veja o verso 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Por causa de Cristo houve uma divisão. Sim. Por causa de Cristo nós devemos nos unir. E por causa de Cristo nós devemos nos desunir. Difícil isso, mas é fácil de entender se você puder ampliar um pouquinho a sua visão. Por conta de Cristo, nós não temos comunhão alguma, nem com os idólatras, nem com os papistas, nem com os hereges. Quem nos dividiu? Cristo. Por conta de Cristo, eu chamo alguém que eu nem conheço direito de meu irmão. O que nos uniu? Cristo. Por conta de Cristo, eu não posso ter determinadas amizades. Na verdade, eu devo rejeitar de pronto determinadas amizades só pela descrição de quem a pessoa é e do que ela ama, do que ela busca. Eu estou fora, não quero amizade com essa pessoa. E por conta de Cristo, eu devo me unir, me achegar a pessoas que, na sua descrição, amam as coisas que Cristo ama. Então, Cristo não veio só para a união. Cristo veio para a união e Cristo veio para a divisão. Existe, em outra medida, uma outra divisão que é necessária por Cristo. A divisão que nos torna batistas, congregacionais, assembleanos, presbiterianos. Por conta de Cristo, nós somos unidos. Todos somos uma única igreja. Mas por conta de Cristo, nós também nos dividimos. Porque se você botar todo mundo junto, com as distinções que nós temos, geralmente em doutrinas que são marginais, né, são doutrinas não essenciais à fé, se a gente colocar todo mundo junto, não tem como a gente viver. Então é necessário se dividir por conta de Cristo. Há divisão e há união por conta de Cristo. Lembre-se do que ele nos disse. Eu vim para trazer a espada. E muitas vezes essa espada não tem como ser rejeitada. E no final, o texto ainda volta para aquele tema inicial. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Cristo só foi na hora que quis, só se manifestou na hora que quis.
quando se manifestou em público, falou todas as verdades que precisava dizer e ninguém tocou nele. Isso é para você aprender que quando ele lhe dá uma ordem, você deve cumprir. Se ele te deu o ofício de pai, não tenha medo de seu filho sair de casa, ficar rebelde, chateadinho, porque você está cumprindo o teu ofício de pai, conforme a palavra de Deus. Deus se responsabiliza pelas consequências de nós colocarmos a sua lei em prática. Se você é mãe, do mesmo jeito. Se você é patrão, não tenha medo de pôr ordem nos seus funcionários. Foi o que Deus mandou você fazer. Com respeito, em amor, mas é o teu ofício. Pare de querer agradar todo mundo. Porque se tiver de acontecer uma coisa ruim, vai acontecer. Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus e Deus quiser que ninguém toque em você, ninguém toca, você fazendo o certo. Agora, você fazendo o errado, você perde a autoridade com essas pessoas. Esse é um texto, inclusive, para os pastores. Deixarem de covardia na hora de pregar, pulando o texto e não querendo tratar de alguns assuntos, nem dizendo verdades claras, mas sempre com rodeio, com medo de perder membro, com medo de desagradar fulaninho ou ciclaninho. Isso é prova que aquele homem não está habilitado para o ofício, não sabe o que está fazendo. Cristo sabia, pregou, falou e disse o que tinha de dizer e ninguém tocou nele. Ninguém tocou nele, porque Cristo tinha uma coisa, ele era corajoso, não era covarde. Não seja covarde, seja corajoso. Agora, você só pode ser corajoso quando você se desvencilha de muita coisa que te faz covarde. Por que Cristo não tinha medo de ninguém vir tocar nele? Não era porque ele só era Deus, não, porque ele sabia que ele ia morrer, inclusive. É porque ele estava tão consciente que nada lhe amarrava. É por isso que o presbítero tem que ser irrepreensível. É por isso. Todo homem tem que ser irrepreensível, mas o presbítero mais do que todo. Sabe por quê? Porque ele senta o sujeito na frente dele assim e diz, você está errado, meu amigo. E ninguém pode dizer, mas você faz a mesma coisa? Mas como eu vou dizer? Se eu faço a mesma coisa, eu vou tratar do assunto que eu faço o mesmo. Aí os pastores vão ficando cada vez mais frouxos. Porque muitos fazem o mesmo do que vão condenar os seus irmãos porque fazem. Como é que você exorta a pessoa fazendo o mesmo? Eu sei que, em certo sentido, nós pecamos igual os irmãos pecam, mas esse sentido grosseiro, é por isso que os homens estão tão covardes na nossa época, porque estão amarrados a muitos pecados. No dia que você se desvencilhar desses pecados, e o dia é hoje, você precisa orar e dizer assim, Senhor, por que eu não tenho a coragem de Cristo? Porque se Deus me deu a mente de Cristo, por que eu não tenho a coragem de Cristo para enfrentar as minhas vocações? Que nós temos, eu estou tratando mais dos homens porque nós temos mulheres extremamente corajosas. Eu estou mais aqui para louvar mulheres do que outra coisa, mas para os homens não. É preciso que nós possamos investigar o que é que nos faz ser tão amedrontados assim. Pode ir atrás que tem algum pecado. Para que nós possamos fazer como Cristo. Falou o que tinha de falar e ninguém lhe pôs a mão. E quando pôs, ele estava fazendo a vontade de Deus. E graças ao Senhor por isso. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos a cumprir a tua santa lei. O Evangelho do Senhor, que nos traz, Senhor Deus, a doutrina da providência, é o mesmo Evangelho que nos exorta a fazermos a tua vontade, Senhor Deus, e assim cumprirmos a tua lei na tua providência. Que esta providência nos proteja.
Não como dizem os filósofos desse mundo, que o acaso nos proteja, mas que a providência do Senhor nos proteja, nos guarde e nos ilumine o caminho. E quando algo de mal nos acontecer, lembremos disso que acabamos de ouvir aqui. Tudo coopera para o nosso bem. O nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.